Bom, pessoal, vamos lá, vamos iniciar a nossa disciplina de análise real, né? Bom, nosso primeiro foco aqui é estudar os números reais. Então vamos lá, vamos começar números reais. Bom, o conjunto dos números reais, o conjunto dos números reais, ele vai ser representado pelo esse R aqui, né? Esse R cortado. Ou pode ser só um R, né? Eu vou usar essa anotação tradicional que a gente conhece, que é um R cortado. Esse conjunto, pessoal, é a nossa base aqui. A gente vai mexer mais na frente com limites, derivadas, integrais, mas aí, vamos pegar o que em limites, vamos pegar o que em derivadas, vamos pegar o que em integral. A gente vai pegar funções onde essas funções saem a partir de números reais. Então é sempre importante estudar essa bagagem inicial, os elementos, a nossa estrutura de elementos que a gente vai mexer mais na frente. Então a nossa bagagem, os elementos que a gente vai trabalhar na disciplina são números reais. Então vamos lá, vamos recapitular informações sobre números reais. Então é, os números reais a gente vai apresentar três conceitos sobre eles, que é os reais, ele é um corpo, ele é ordenado e para finalizar a gente vai ver que ele é completo, beleza? Então vamos começar primeiramente sendo um corpo, né? Então os reais, pessoal, o conjunto dos números reais, ele é um corpo. Lembra o que é um corpo? Quem que lembra aí? Lá de álgebra superior. Quem que lembra-se mais ou menos o que é um corpo? Vamos lá? Bora, meu povo. Dá uma opinião de vocês. que, que atendem aquelas 6 propriedades, não vazio, atende aquelas propriedades lá. É um domínio e tem a existência de um elemento inverso, se eu não me engano. Isso, muito bem, Gêmeos. Exatamente. Exatamente. Os reais é um corpo, né? Então vamos recapitular isso. Primeiro, aquelas estruturas de conjuntos, né? Tem duas operações. São definidas duas operações. Então, para os reais, a gente vai definir duas operações, que serão a soma e a multiplicação. Beleza? Essas duas operações, então, no caso, elas são fechadas. Ou seja, quando eu pegar dois números reais e somar, o resultado ainda é o número real. Ok? Ele é fechado para soma. Quando eu pegar dois números reais e multiplicar, o resultado ainda é o número real. Isso que é ser fechada a operação. A estrutura, né, ainda, a operação naquela estrutura de elementos ainda é um elemento do conjunto. Beleza? E a gente vamos agora recapitular aquelas propriedades, todas elas. Vamos lá. A primeira, vou botar aqui em cima. A primeira é da 1 até a 4 é a relação à soma, né? A primeira é associatividades. Então vou botar aqui três caras quaisquer, viu? Eu não vou escrever todos os detalhes, mas são elementos quaisquer. Quando eu botar x, y, z, a pessoa quer o x, y, z. São elementos quaisquer, gente. Eu não estou pegando um cara específico, eu estou dizendo que são uns caras quaisquer. São números reais quaisquer. Então a primeira é associatividades. Então somar x mais y e depois somar com o terceiro cara é a mesma coisa, somar o y mais o z e depois somar com x. O que é que isso significa? A associatividade é no seguinte: quando eu realizar uma soma de três elementos, tanto faz eu iniciar somando os dois primeiros ou então somar os dois últimos. É o mesmo resultado, beleza? Isso é associatividade. A segunda é a comutatividade. A ordem da soma não altera o resultado, né? Somar o primeiro com o segundo ou o segundo elemento com o primeiro dá o mesmo cara, dá o mesmo resultado. Beleza? A terceira é o elemento neutro da soma, que no caso, o elemento neutro dos reais na soma é o zero. Qualquer número real somado com o zero é o próprio elemento. Beleza? A 4 é o elemento oposto, né? O elemento oposto.
caso, ele chama elemento simétrico, né? Todo número real, todo número real, vai existir um elemento simétrico em relação à soma, né? A gente vai representar o seu simétrico como sendo menos x, né? Todo elemento tem um cara simétrico, ou onde todo elemento, todo número natural somado com o seu simétrico é igual ao elemento neutro, que no caso é o zero. Ok? Elemento simétrico. A quinta e a sexta é em relação à multiplicação. A multiplicação ela é associativa, né? Se eu multiplicar três elementos e a ordem não importa, multiplicar os dois primeiros ou então os dois últimos dá o mesmo resultado. A sexta é a distributiva em relação à soma, né? Posso fazer tanto a distributiva pela esquerda, né? X vezes y mais e é igual a x vezes y, né? Mais x vezes e, ou também eu posso fazer pela direita. Dá também a mesma coisa. Ok? Até aqui, até a sexta, a gente sabe que define os reais sendo um anel. Né? Até a sexta aqui é o que define ser um anel. Só que os reais não é só um anel, né? A gente sabe que, como eu falei aqui, já disse, ele é um corpo. Então vai mais do que isso. Vem a sétima é, em relação a como é a ordem, pessoal. Eu posso cometer um pouco a ordem não corretamente, mas pelo que eu lembro, a sétima é a comutatividade da multiplicação. Ok? Além da soma ser comutativa, a multiplicação também é comutativa. A segunda operação é comutativa. Ok? Então, ó, multiplicar x vezes y ou y vezes x, né? A ordem é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Então, satisfazendo a sétima aqui, o anel ele é comutativo. As duas operações são comutativas. Ok? Além disso, né? Não só ter comutativos, os reais é mais do que isso. Os reais também têm uma unidade, né? Existe a unidade na multiplicação, que no caso é o número 1, ok? Onde todo número real multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, os reais, ele é um anel com unidade. Além disso também, a nona, né? Os reais, ele é um domínio. Qual é o sentido disso? Se eu multiplicar dois números reais e isso está dando um elemento neutro, que é zero, então isso implica o seguinte, isso implica que pelo menos um dos dois tem que ser igual a zero, ou então os dois são zero. Okay? Então, os reais, ele é um domínio. E o que define ele realmente sendo um anel, ou sendo um corpo, né, passando por todas essas, é a décima propriedade, que é a existência de elementos inversos na segunda operação. Então, todo número real x diferente de zero, existe um inverso na multiplicação, que a gente vai representar assim, ó, o x elevado a menos 1. Beleza? Só que aqui, gente, não é potência, aqui é só para representar o inverso do x. O inverso do x na segunda operação. Ok? Então, todo mundo tem um inverso na segunda operação, que no caso é a multiplicação. No sentido que, se multiplicar o x pelo seu inverso, isso aqui vai ser igual à unidade, que no caso é 1. Beleza? Então, isso que define os reais ser um corpo. Né? Todas essas 9 propriedades junto com a décima. Isso que é seu corpo. Beleza? Então, os reais é tudo isso aqui. Ó. Vale tudo isso para os reais. Os reais, ele é um corpo. Ok, gente? Vale outras propriedades, né? Outras formas que a gente já vê no curso de matemática também vale para os reais. Algumas a gente precisa demonstrar, mas outras a gente já pode admitir. Por exemplo, a questão de produtos notáveis, a gente sabe que vale, né? Então, algumas a gente já vai usar como conhecimento. Beleza? Então, os reais é um corpo por causa disso aqui. Por causa que ele satisfaz todas essas 10 propriedades aqui. Esses 10 axiomas, né? Fala assim. Vamos lá. Então, os reais é um corpo. Vamos dar outra característica aqui para os reais.
além de ser um corpo, né, os reais ele também ele é um conjunto ordenado. O que é um conjunto ordenado? Ordenado no sentido que a gente vai fazer certas classificação para os elementos dos reais. A gente vai separar os reais em elementos positivos e em elementos negativos. Okay? Basicamente, no livro, ele tipo, faz só uma separação. Ele vai separar os reais em positivos. Claro, os que não forem positivos são os negativos. Beleza? Então, o que define os reais ser ordenado é isso. É fazer essa separação em reais. Né? A gente vai separar os reais em um conjunto. E esse conjunto a gente vai chamar ele sendo positivos. Beleza? A gente vai representar assim. Ó. Vamos representar esses números positivos com um R e botar um mais em cima. Ok? Consequentemente, os caras que não são positivos, eles são chamados de negativos. E aí eu pergunto para vocês, pessoal. E esse cara aqui, e o zero? Ele é o quê? Positivo ou negativo? E aí? Nulo, né? É uma resposta também. Na verdade, ele é os dois. Ele é positivo, negativo, nulo, ele é tudo. Ok? Então é isso. A gente vai, então, o que define os reais ser um corpo ordenado, né? É poder fazer essa separação. Separar os reais em positivos e separar os reais em números negativos. Beleza? Então vamos adicionar aqui duas condições. São elas. Todos os reais. Vou pegar aqui R$ 2 positivos. Beleza? Quando eu pegar R$ 2 positivos, quando eu for fazer a soma, esse resultado ainda é um número positivo. E quando eu for fazer a multiplicação de dois números positivos, o resultado ainda é um número positivo. Beleza? E a segunda condição é essa condição aqui, ó, que eu coloquei aqui. Ó. Todo número real, ele só pode ser uma dessas três condições. Ou ele é positivo, ou menos ele é positivo, ou então ele é igual a zero. Ok? Então, todo número real, ele é positivo, né? Ou menos ele é positivo, consequentemente, ele é negativo, ou então ele é igual a zero. Só pode ser uma dessas três condições. Beleza? Então, isso define que os reais, basicamente, os reais vai ser igual à união dos reais positivos, né? Unido com os reais negativos e unido com o zero. Beleza? Aí, com isso, a gente pode fazer uma certa visualização dos reais, né? A gente pode fazer um desenho dos reais para a gente entender melhor. Então, a gente pode desenhar os reais assim. Ó. Isso a gente vai usar sempre, né? Para a gente poder visualizar melhor. Em análise, pessoal, a gente vai usar muito isso, questão de desenho, né? Poder desenhar, por mais que seja dimensão 1, né? Dimensão 1 é assim, gente. Ó. Lembra de dimensão, né? Dimensão 2 é o plano cartesiano. As coisas têm duas coordenadas. R3 é em 3D. Né? As coisas têm três coordenadas. Só que a gente está análise real, é só na reta. Então as nossas coisas só têm uma dimensão. São só pontinhos assim. Beleza? Mas isso não impede a gente fazer certos desenhos, não. A gente vai desenhar. Então, os reais, né, como a gente viu, os reais é a união dos reais positivos unido com os reais negativos unido com o zero. Então, a melhor forma de visualizar os reais é desenhando uma reta, né? Desenhar aqui uma reta. E a gente faz a seguinte separação. A gente coloca aqui o zero no meio, né? Vou fazer uma reta aqui numérica. E aí, à direita do zero, a gente tem os positivos. Só um detalhe, gente. Os reais não é só esses cara aqui, não. Não é só 1, 2, 3 e 4. Não. Aqui é só para a gente ter uma certa visualização. Enxergar alguma coisinha. Estou colocando aqui basicamente só exemplos.
Mas os reais não é só 1, 2, 3 e 4, não. Os reais, ó, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Tem infinitos reais aqui. Beleza? Tem infinitos reais aqui, ó. Aqui é só alguns exemplos. E à esquerda, né? À esquerda, a gente tem os números negativos. Menos 1, por exemplo, né? Menos 2, por exemplo. Menos 3, menos 4. E aí vai. Beleza? Aqui também vai infinito pela direita e vai menos infinito pela esquerda. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Tem uma pergunta? Acho que não, né? Tá ok. Beleza. Com essa parte de ordenado, a gente consegue definir uma relação de ordem. A gente vai definir uma relação de ordem no sentido, a gente vai pegar dois números reais e vai estabelecer uma relação entre eles. A relação de ordem, que é basicamente a relação de maior ou menor. Ok? Então, vamos lá. X vai ser menor do que Y quando y menos x for um número positivo. Em outras palavras, você pode escrever isso aqui também. O número y ele vai ser maior do que x quando o y for igual o x, né, mais um número, mais um outro real. Um outro real positivo. Beleza? Isso é óbvio. Isso é óbvio, né? Tá aqui o y, tá aqui o x. Se o y é maior do que x, então quer dizer que para chegar no y, né, eu vou pegar o x e vou ter que somar o x com algum outro número real positivo, até chegar no y. Ou seja, o y é igual ao x mais outro número real positivo. Beleza? Aí com isso, né, com essas relações aí, em particular, se x é positivo, então temos o seguinte. Então temos que x é maior do que zero. Por quê? Por que acontece isso? Porque se o x é positivo, o x, ó, ele pode ser escrito assim. Ó. X é a mesma coisa de ser o x mais zero, né? Então eu estou escrevendo o x como sendo o zero mais outro número real. Isso implica que o x é maior do que zero. Consequentemente, se o x ele é um número negativo, ele será menor do que zero. Beleza? E aí, ó, essa relação de ordem, né? Ela tem três propriedadezinhas, né? Três. Ela é transitiva, no sentido que se x é menor do que y e y é menor do que z, isso implica que x é menor do que z. Isso é óbvio, né, gente? Se eu tenho três números reais, o x é menor do que o y e o y é menor do que z, então isso implica que o x é menor do que z. Isso é óbvio. O x está sendo menor do que o y. Só que o y ele é menor do que outro cara. Então, consequentemente, o x é menor do que aquele outro cara também. Ok? Isso aqui é ser transitivo, é a transitividade. Vamos para tricotomia, a seguinte propriedade. Se dois números reais, vou pegar dois números reais quaisquer. Então, acontece só uma das três condições. Se eu pegar dois números reais quaisquer, então, ou o x é maior do que y, ou y é menor do que x, ou então eles são iguais. Ok? Não tem como acontecer duas condições ao mesmo tempo. Só pode acontecer uma das duas, uma das três, né? Se eu tenho dois números reais quaisquer, então isso implica ou o x está à esquerda do y, ou o y está à esquerda do x, ou então o x é igual a y. Beleza? Então, essa aqui é a tricotomia. E a terceira propriedade, né? Vou colocar ela aqui, que é a monotonicidade, que é a questão do jogo de sinal na relação de ordem, né? No seguinte,
Se eu pegar x menor do que y, e se eu pegar essa desigualdade e multiplicar ela por um número, se eu multiplicar por um número z positivo, o que é que isso vai dar? Isso vai implicar que vai prevalecer a desigualdade. Okay? Vai prevalecer. X é menor do que y. Se eu multiplicar por um número real positivo, então isso vai ser igual a y vezes z menor do que y vezes z. Okay? Continua prevalecendo a desigualdade. Agora, se eu pegar x menor do que y e multiplicar agora por um cara negativo, aí a gente, consequentemente, vai inverter a desigualdade. Se x é menor que y, quando eu multiplicar aqui por z, então vou ter que y vezes z é menor do que x vezes z. Isso você já tem conhecimento, né, em relação a essas desigualdades. Beleza? Até aí, tranquilo? Boa pergunta. Nada, gente. Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá. Dando continuidade, né? Então, essa relação de ordem, né, ela nos ajuda a definir o que é valor absoluto. Que, na verdade, pode ser chamado também de módulo. Então, a gente vai definir valor absoluto de números reais. O que é um módulo, gente? O módulo é o seguinte. Módulo, basicamente, pessoal, é distância. É você tirar a distância de alguma coisa. No caso, o módulo é o seguinte. Aqui os reais, né? Aqui o x. O que é o módulo de x? O módulo de x é a distância do x, né, do número real x, até o zero. É essa distância aqui. Beleza? Qual é a distância do número real x até o zero? É x. Se ele for positivo. No caso, se o cara for negativo, vou chamar aqui de x, né? Se o cara for negativo, ele está à esquerda do zero. Quem é a distância dele? É esse comprimento aqui, né? Quanto é que vale esse comprimento, pessoal? Vale quanto? Isso, menos x. Por que que é menos x? Porque essa medida aqui também é x, né? Só que está à esquerda. Como está à esquerda, ele é negativo, só que não temos distância negativa. Então a gente coloca um menos aqui. Ó. Então esse valor é menos x. Aqui não, aqui é o mesmo valor porque ele é positivo. Só que quando os caras estão na esquerda, a distância é menos ele. Quanto é a distância do menos 2 ao zero? Não é menos 2, né? Essa distância aqui é 2. É 2 positivo. Ok? Então, com isso, né, a gente define o módulo de um número real. Então, o módulo de um número real vai ser igual. Vai ser ele mesmo, né? Quando ele for positivo. Vai ser zero, né? Quando ele for igual a zero. Que é ele mesmo também. E vai ser menos ele quando ele for negativo. Beleza? Então essa é a justificativa do módulo. Quando a gente estuda lá no ensino médio, né, basicamente a gente não vê nada de justificativo. A gente só vê que o módulo, o professor fala só assim, o módulo é positivo. Se é positivo, dá positivo. Se é negativo, fica positivo também. Só fala isso. Mas não dá um sentido, não dá uma certa motivação. Para que a gente estuda módulo? Né? Então essa é a justificativa, pessoal. Quando forem dar aula aí, dê uma certa. Algum aluno de vocês botar vocês na parede. Professor, para que serve um módulo? Só para botar positivo, positivo? Não. O módulo ele serve isso, para a gente encontrar a distância. Para a gente definir distâncias. E não é a distância também só de um elemento até o zero. Okay? A gente também pode fazer a distância de números reais. Eu quero a distância do x ao y. Aí eu faço assim, a distância de x a y, né,
vai ser o módulo de x menos y. Ou vice-versa. É a mesma coisa. Distância, módulo de y a x. Beleza? Então, o módulo é esse. Uma das principais justificativas é definir distâncias. E isso, pessoal, é bem importante em análise, porque a maioria das nossas justificativas, a gente vai usar o módulo. A gente vai usar distâncias. Ok? A gente vai utilizar a distância, que no caso vamos utilizar o módulo. Beleza? Em outras palavras também, o módulo ele é o seguinte. O módulo ele é o maior dos números, é o máximo, né? Ele é o máximo do número x ou então o máximo do número menos x. Ele é um desses números aqui, ele é o maior, ou x e menos x. Por exemplo, menos 2. Quanto é o módulo de menos 2? Né? Menos 2, o valor dele é menos 2, né? E o valor menos ele é 2. Quem é o maior dos dois? É o 2, né? Então, o módulo aqui de menos 2 é o 2, que é o máximo, é o maior dos dois. Beleza? Com isso, né, com essa definição aqui, a gente tem a seguinte relação. A gente sabe, então, que no caso, todo número, né, real, ele é maior do que o seu módulo e menor ou igual, né, do que menos o seu módulo. Beleza? Isso a gente consegue ver aqui no desenho também, né, essa relação aí. Ok? Até aí, tranquilo, gente? Então, com isso, a gente vamos ver aqui um teoremazinho e vamos fazer uma primeira demonstração. Vamos lá. Vamos provar um resultado bem conhecido de análise, né? E outras disciplinas também, que é o teorema da desigualdade triangular. Lembram da desigualdade triangular? Quem que lembra aí? O que é? Quem que sabe? E aí, meu povo, o que é desigualdade triangular? Não lembra? Devia puxar a orelha de vocês. Rapaz, não podem esquecer esses resultados básicos, não, gente. Desigualdade triangular. Basicamente assim. Um lado de um triângulo, né? Ele é sempre menor ou igual do que a soma dos outros dois lados. Ok? Só que no caso, a gente está com números reais, né? Então, dados dois números reais quaisquer, eu sei que a desigualdade triangular afirma que o módulo de x mais y é menor ou igual do que o módulo de x mais o módulo de y. Isso que define o que é a desigualdade triangular. Vamos fazer essa demonstração aí? Vamos provar esse resultado? Vamos lá, vamos fazer uma demonstraçãozinha. A demonstração é bem simples, né? Bom, para provar isso aqui, ó, que o módulo de x mais y ele é menor do que x, que o módulo de x mais o módulo de y, a gente vai usar o seguinte. A gente viu que o módulo, né, ele é o máximo dos dois números. Ele é o máximo no caso de x mais y e o outro número também é menos esse número aí, menos x mais y. Ok? Então a gente vai mostrar que o módulo de x mais y ele é maior do que x mais y e, no caso, maior também do que menos x mais y. Se ele é maior do que esses dois, então, consequentemente, ele é maior que o máximo. Ou ele é maior do que o módulo. Beleza? É tipo assim, se 3 ele é maior do que 2, e se 3 ele é maior do que menos 2, então isso implica que o 3 ele é maior do que o módulo de 2. Porque o módulo é o máximo desses dois. Ok? Então a gente vai fazer isso. A gente vai provar que o módulo de x mais y é maior do que x mais y e maior também do que menos x mais y. Faça a demonstração. Ó, a gente sabe que o módulo de um número, no caso o módulo de x, é maior do que x. Sabemos isso. E também sabemos que o módulo de y é maior do que y. Beleza?
Agora a gente vai só somar essas desigualdades, somando aqui em ambos os lados, né? Então vai ficar x mais y é menor ou igual do que o módulo de x mais o módulo de y. Beleza? A primeira parte aqui, ó, tá ok. Mostramos que o módulo de x mais y é maior do que x mais y. Vamos provar agora que o módulo de x mais y é maior do que menos x mais y. Como é que prova isso? Vamos usar outra condição, né? A gente sabe que o módulo de x ele é maior do que x, consequentemente, ele é também maior do que menos x. De forma análoga, né? O módulo de y ele é maior do que y, que é maior também do que menos y. Somando em ambos os lados, eu vou ter que menos x menos y é maior, é menor ou igual né, do que o módulo de x mais o módulo de y. Colocando aqui o menos em evidência, então aqui vai ficar x, aqui vai ficar mais y. Beleza? Então tem que o módulo de x mais y é maior do que menos x mais y. Então, ó, se o módulo de x mais y é maior do que x mais y e maior do que menos x mais y, então isso implica que o módulo de x mais y ele é maior do que o módulo de x mais y. Então, está provada aí a desigualdade triangular. Ok? Tem uma outra, vou chamar aqui de 1, tem um outro resultado, né? Que o módulo da multiplicação é a multiplicação dos módulos. Ok? Mas essa aí eu vou deixar como dever de casa para vocês, fazer essa demonstração aí. Provar que o módulo da multiplicação é a multiplicação dos módulos. Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouco agora de intervalos, né? Alguém sabe me explicar o que é o intervalo? O que é o intervalo? Bora, meu povo, o que é o intervalo? Um espaço entre dois pontos. Alguém tem mais alguma definição? Por exemplo, se eu pegar aqui um conjunto entre dois números da reta. Vou pegar aqui ó, o número 1, vou pegar aqui o número 2, vou pegar aqui o número 3, esses três. Então, no caso, o 1, o 2 e o 3 é o intervalo? É ou não é? O 1, o 2 e o 3. Ele é o intervalo? Vocês têm medo, hein, de dar uma opinião? Moços, precisam ter medo não, gente. Vamos lá. O que vocês acham? Acho, é ou não é? Não é? Aí vocês têm medo porque eu vou falar isso, né? Por que que não é? Por que que você acha, James, que não é? Entre o 1 e o 3 há um intervalo. Que seria entre 2. Que seria entre dois números. É, é. Então vocês estão com noções de intervalo. Então é basicamente isso. Intervalos, pessoal. Intervalos, então, no caso, são conjuntos, né? Subconjuntos, tanto faz falar.
são um conjunto de números reais. Só que não é um conjunto qualquer. No caso, por exemplo, aqui, se eu pegar o conjunto formado só pelo 1, o 2 e o 3, aqui é um conjunto. Mas no caso é o conjunto de números reais que está entre, vou falar assim, tá entre pelo menos um extremo, né? Pelo menos um extremo. Então, se você definir ali um extremo, dois extremos, você vai pegar ali todos os reais entre eles. Não pode sobrar. Então, aqui no caso, 1, 2 e o 3 pode ser o intervalo? Não. Porque aqui, ó, entre 1 e o 2 tem números reais. Entre o 2 e o 3 também tem números reais. E eles não estão no conjunto. Eu falei que o conjunto é só 1, 2 e 3. Então, o conjunto 1, 2 e 3 não é um intervalo. Ok? Então, o intervalo é isso. Você vai pegar dois extremos ou um extremo, né? E vai pegar todos os reais ali entre eles. E ali, esse conjunto formado por todos os reais entre eles é o intervalo. Ok? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, do 1 até o 2 e tirar o 1,5, isso aqui não é um intervalo em si. Não é um intervalo. Pode ser um conjunto, mas não é um intervalo. Beleza? Então, conjunto de números reais, onde aí temos uns certos exemplos, né? Então, eu vou pegar dois extremos quaisquer, vou pegar dois números reais diferentes. Vou pegar, no caso, 2A maior do que B, né? O extremo inferior é o A e o extremo superior é o B. Então, a gente tem certos exemplos de intervalos. A gente tem intervalos onde os extremos estão entre eles, né? Está dentro daqueles números, que a gente fala que no caso é intervalo fechado. Então, o que é um intervalo fechado AB? São todos os números reais que são menores ou iguais a B e maiores ou iguais a A. A gente consegue ver claramente assim. A gente tem o A, né, que é menor do que B, e aí são todos os números reais entre A e B, inclusive o B e inclusive o A. Então, por isso que a gente deixa pintado os extremos. Também podemos ter um intervalo aberto, né? E no caso, o que acontece? A gente tira os extremos. São todos os números reais que estão entre A e B, só que não está o A e não está o B. Então é só menor e maior. Okay? Então são todos os números reais entre A e B, tirando A e tirando B. Aí podemos tirar só um lado, né? Intervalo fechado em A e aberto em B. São todos os números reais que são maiores ou iguais a A e são menores que B. Né? Então não está o B nesse intervalo, nesses números. Vai até o A. Pode ser aberto no outro lado, né? Aberto no A e fechado no B. Mesma coisa, só vai mudar aqui analogamente. Todos os números reais maiores que A e menores ou iguais a B. A gente pode ter também intervalo fechado em A, né? Mais infinito. O que que isso significa? Significa que eu estou tirando um dos extremos e estou deixando todos os reais depois de lá. Então, o intervalo fechado em A mais infinito vai ser todos os números reais que são, né? Que são maiores ou iguais. Não, são todos os x maior ou igual a A. Deixa eu ver aqui. Fechado, né? É. Então, todo cara aqui, né? Eu tirei os extremos, está indo para infinito. Então, todo cara aqui, ele é maior ou igual a A, né? Não passa disso. Vai ter o A. E segue de forma infinita. É... É. Se fosse o contrário, né? Menos infinito a B,
Então, seria todos os números reais menores ou iguais a B, né? Então, aqui é fechado no B. E aqui à esquerda não tem fim, né? São todos reais aqui à esquerda do B. Beleza? Tem aberto aqui no A, aberto no B também. Vou colocar aqui só os principais. Temos esse aqui, ó. O intervalo pode ser assim também, pessoal. Que é o intervalo A. O intervalo que é só um ponto. Só um ponto é um intervalo? É. Ele é chamado de intervalo degenerado. Quando os extremos, os pontos são diferentes, não são iguais, aí ele é chamado de intervalo não degenerado. Quando os extremos são iguais, ele é degenerado. Quando não é não degenerado. Ok? E de menos infinito a mais infinito, a gente tem os reais. Todos os reais. Beleza, pessoal? Então, isso que a gente tem de intervalo. Uma outra definição de intervalo também é o seguinte. Se I é o intervalo onde A e B pertencem a esse intervalo e X pertencem, e X é o elemento desse intervalo também, isso implica que o X está entre A, B e A. Uma outra definição de intervalo. De forma direta, né? Beleza? Beleza, né? Vamos lá. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Tranquilo, né? Deixa eu já falar na parte mais importante, que é a parte de completeza, né? Completar os reais. Deixa eu só comentar um teorema bem aqui rápido sobre intervalo, que é um teorema que a gente vai utilizar muito, que é a seguinte relação. Se o módulo de x menos a é menor do que delta, então isso implica que o x é menor do que a mais delta e maior do que a menos delta. Isso é óbvio, né? A gente consegue ver pelo desenho. Aqui o x, tá aqui o a, né? Ó, se a distância de x a A, isso significa o seguinte, pessoal, distância, né? O módulo. A distância de x a A, que no caso é essa, isso está sendo menor que um delta, ok? Isso está sendo menor do que um delta. Então isso implica o seguinte. Isso implica que o x ele está no intervalo, está nesse intervalo aqui, ó. A menos epsilon até A mais epsilon. Isso é óbvio, né? Ó, se a distância de x a é menor do que delta, então isso implica que o x está no intervalo de A menos delta e A mais delta. É como se eu pegasse o x e eu fizesse aqui dentro do intervalo. O meio do intervalo aqui é o A, né? Aí vai do A até o A mais delta. E o ponto inicial dele aqui é o A menos delta. Ok? Aqui para cá é delta. E aqui para cá é delta também. Só que eu estou voltando, então fica negativo. Beleza? Então, ó, o x ele tá dentro desse intervalo de A menos delta a A mais delta. Então, dá para ver claramente, né, que a distância de x a A é menor do que epsilon. Ok? Então, esse aqui é um resultado que a gente vai usar mais na frente para fazer demonstrações envolvendo limites. Então, esse é o resultado por enquanto, a gente vai deixar quieto, né? Vamos utilizar mais na frente na hora de falar de limites. Ok? Então, beleza. Vamos para a parte final aqui da aula,
que é completar os reais. Vamos lá. Os reais, pessoal, minha caneta. Os reais, a gente viu que é um conjunto. Ele é um corpo, que ele é ordenado, né? E que ele é agora, nossa última adjetivo aqui para os reais, ele é completo. Ok? Isso é o que difere dos reais para os racionais. Que até agora, tudo que a gente definiu para os reais vale para os racionais também. Os racionais, ele é um corpo, os racionais, ele é ordenado, né? Só que o que difere dos reais para os racionais é que ele não é completo. Os reais, ele é completo. Os racionais, não é. Vocês vão já saber o que é ser completo ou não. Ok? Então vamos lá. Para falar dessa parte de completeza, vamos fazer algumas certas definições. Definições que vocês já ouviram falar. Então vamos lá. Vamos pegar um conjunto X, né, de números reais, basicamente o intervalo, e aí a gente vai dizer o seguinte: conjunto X ele vai ser limitado superiormente. Já ouviram isso, né? Falar. O conjunto X vai ser limitado superiormente ou só mesmo falar LS quando, né? Quando existir um número real que é maior que todos os elementos de X, do conjunto X. Ok? Então ele é limitado superiormente, dá para entender pela palavra. Ele é limitado superiormente quando existir um número real qualquer, que ele é maior que todos os elementos de X. A gente pode reescrever isso da seguinte forma. Quando para todo X, né, todos os elementos de X, esse cara B aí, ó, ele é maior que todos os elementos de X. Então é isso. Então, conjunto é limitado superiormente, né, vamos desenhar para a gente visualizar melhor. Conjunto X, digamos que aqui é o X. Esse intervalo aqui. O conjunto X é limitado superiormente quando existir um número real B, né, que ele é maior do que todos os elementos de X. Dá para ver que ele é maior porque ele está à direita de todo mundo, né? Então ele é maior que todo mundo aqui, ó. Então quando existe um elemento dessa condição para um conjunto, então esse conjunto ele é limitado superiormente. Ele é o maior de todos. Só que vocês estão vendo aqui, né, pessoal? Não necessariamente esse cara precisa estar dentro do conjunto para ser limitado superiormente. Ok? Não precisa estar. Esse elemento que é maior de todos, ele também recebe um nome em particular. Ele é chamado de cota superior. Alguém pode falar assim, ah, professor, mas isso aqui é a mesma coisa que ser o máximo? Não, não necessariamente. Quando a gente fala assim de máximo de alguma coisa, o máximo ele está dentro do conjunto. Ok? A cota superior não. A cota superior não precisa estar dentro do conjunto, pode estar fora. É tipo, dar um exemplo aqui. Falar que em relação à altura. Se eu falar assim que o James ele é o máximo lá em Alvorada. Ele é o máximo lá. Ele é o maior de todos. Ele é o maior lá porque ele está dentro do conjunto. Ele mora lá. Agora, se ele vivesse fora da cidade, aí ele não poderia ser o máximo. Ele seria só uma cota superior. Sendo ele é o máximo, ele é uma cota superior também. Ok? Mas o máximo tem que estar dentro do conjunto. A cota superior não necessariamente precisa estar dentro do conjunto. Pode estar fora. Ok? Qualquer outro cara fora da cidade é uma cota superior, sendo o maior de todo mundo lá. Ok? Então é cota superior. De forma análoga, né, a gente vai definir o que é limitado inferiormente. Dá para deduzir também pela palavra, né? Limitado inferiormente. A gente pode falar só LI. Né? É quando existe um cara, existe um número real, chamado de A, que ele é menor que todos os elementos do conjunto. Quando para todo x em x, né? Esse cara aí, ó, ele é menor do que todos os elementos do conjunto.
Então a gente consegue ver isso no desenho. Tá aqui o conjunto X. Então é limitado inferiormente quando tem um cara lá, quando existe um número real, que ele é menor que todos os elementos desse conjunto. Então, o conjunto é limitado inferiormente. Esse elemento, ele é chamado de cota inferior. Ah, professor, ele é o mínimo? Não necessariamente. Ele é o mínimo se ele ficar dentro do conjunto. Se ele estiver fora, não necessariamente ele é o mínimo. Beleza, gente? Entenderam essas noções de cota superior, cota inferior, limitado superiormente, limitado inferiormente? Todo mundo entendeu? Sim? Vou fazer uns exemplos aqui rapidão. Vamos lá. Desenho aqui. Vou pegar aqui o intervalo de 0 a 1. Vamos lá. De 0 a 1, né? Por exemplo, o 2, ele é uma cota superior. Porque o 2 é maior do que todo mundo ali no intervalo de 0 a 1. O 2 é uma cota superior. O 1, ele é uma cota superior também. O 1 também é uma cota superior, porque ele é maior que todo mundo ali no intervalo de 0 a 1. O 1, ele é o máximo desse intervalo? Não. Ele não é o máximo. Por que ele não é o máximo? Porque ele não está dentro do conjunto, dentro do intervalo. É o intervalo de 0 a 1. O 0 e o 1 não estão. Então, o 1, ele não é o máximo, porque ele não está dentro do conjunto. Para ser o máximo, tem que estar dentro do conjunto. Eu pergunto para vocês, quem é o máximo desse intervalo aqui? Quem é? Quem é o máximo? Vamos lá, gente, dê uma dedução aí. O que vocês acham que é o máximo? Bora, meu povo. 2, 0,9, ó, foi bem sacado. Será, Gisele? Será, James? A Gisele disse que o máximo é o 0,9. Mas aí o James já deu um cara maior do que ele, que é o 0,999. Será que o 0,999 é o máximo? E esse cara aqui, James, será que ele não é o máximo, não? Ele é maior do que o seu, não? Ah, o James deu outro. Ah, o James deu outro. Será que é o máximo esse aí, o 0,999999? Será que esse cara aqui não é maior que o do exemplo do James, não? Maior que o seu, James, esse cara aí. Não, o 1 não é, porque o máximo tem que estar dentro do conjunto. O 1 não é o máximo. Se ele tivesse dentro do conjunto, se o intervalo fosse fechado, seria 1, mas ele não está dentro. O 1 não é o máximo. O que acontece? Nesse caso aí, não tem máximo. Não tem máximo. Porque o número que você pensar, sempre dá para pensar no maior do que ele. É como vocês falaram aí, 0,9 é o máximo? Não, tem o 0,99. Ele é o maior? Não. Pega o 0,9999, é o maior. Ele é o máximo? Não, tem um 0,9999. Sempre tu acha um maior do que ele, um maior do que ele. Não tem um máximo nesse conjunto. Ok? Não tem um máximo. Agora, se fosse fechado, aí ele teria um máximo. O máximo seria 1. Mas quando ele é aberto, ele não tem máximo. Ele não tem máximo. Ok? Então, quando a gente for apresentar os conceitos mais na frente, né, fazer a construção da disciplina, o bacana é isso.
que a gente sempre vai pegar os caras que são maiores de intervalo, sempre os maiores. Ah, professor, mas a gente acabou de ver que não tem, nem sempre tem. Aí a gente vai definir um novo conceito. Então a gente vai definir uns caras que são sempre maiores ali. Sempre vão pegar uns caras maiores. Esses caras que a gente vai definir agora. Sempre a gente consegue achar o maior elemento ali do conjunto. Por causa que os reais ele é completo. Ok? Então vamos definir esse conceito aí. Vamos lá. Só antes disso, deixa eu só comentar, né? Algo que também é de forma imediata. O conjunto é dito ilimitado quando ele é limitado inferiormente, quando for limitado superiormente. Ele é os dois ao mesmo tempo. Conjunto limitado, né? Quando tem uma cota inferior e quando ele tem uma cota superior. Tem um cara menor, tem um cara maior. Não necessariamente dentro do conjunto. Viu? Em outras palavras, a gente também pode falar assim, né? O conjunto é limitado quando existe uma constante, onde o módulo de todos os elementos do conjunto é menor ou maior ou igual a k. Isso é óbvio, né? Tá aqui o conjunto x. Vou botar aqui o zero. Digamos que aqui é o conjunto x. Não precisa ser positivo, viu? Pode ser negativo também os elementos. Mas aqui no caso, ó, se os elementos do conjunto x, se o conjunto x ele é limitado, então tem um cara aqui maior e tem um cara aqui menor. Eu posso fazer o seguinte, eu posso definir o k sendo a distância do zero até o b. Ou então a distância do b até o a. Então isso implica o quê? Que todo mundo aqui, ó, o módulo de todos os caras de x, né, a distância de todos os elementos de x até o zero é sempre menor do que k. Uma outra forma de reescrever essa definição. Beleza? Então lá, vamos definir agora a questão daqueles caras lá de máximos que estão fora do conjunto. Esses caras aí, ó, que serão, o primeiro a gente vai definir como sendo o supremo. O que é o supremo? Aí tá engraçado, né? O supremo, ele é o maior dos menores. E o ínfimo, o próximo que a gente vai definir, o ínfimo, ele é o menor, ou ele é o maior dos menores. O supremo ele é o maior, ou o supremo ele é o menor dos maiores, e o ínfimo ele é o maior dos menores. Como? É um pouco confuso, mas é fácil de entender. É como se fosse assim. O supremo, ele é o maior, não. Ele é o menor das cotas superiores. Basicamente, a primeira cota que vier no conjunto, a gente vai pegar. É o supremo. Okay? Ele é o menor das cotas superiores. É tipo aqui, ó. Intervalo de 0 a 1. Temos cotas superiores. A gente tem um 2, a gente tem um 3, a gente tem 1,5, né? A gente tem um 1 como cota superior. E no caso, a primeira cota superior, a menor de todos, é o 1. Então, no caso aqui, os supremos, no caso, seria o 1. Okay? Então, a menor das cotas superiores é, nesse caso aqui, é 1. Então, o supremo, né, vamos dar definição algébrica para isso. Então, vamos representar assim, o supremo de um conjunto X qualquer, vamos chamar de B. Se o supremo é B, então isso implica o seguinte, isso implica duas coisas. Isso implica que o B, ele é uma cota superior, né? Ou seja, que o B ele é maior do que todos os elementos de um conjunto X. E ainda, se o B ele é o supremo, ele é uma cota superior, ele é menor do que as cotas superiores. Então, se o C é uma cota superior de X, então isso implica que o B ele é menor do que o C. Ele é o menor do que o das cotas superiores. Qualquer outra cota superior, o B é menor, se ele é o supremo. Beleza?
Então é isso que é ser supremo. É o menor das cotas superiores. É a primeira cota superior. Tá aqui o conjunto X, né? Temos aqui, digamos que o B é o supremo. Se o B é o supremo, então o B ele é maior do que todos os elementos de X e qualquer outra cota superior é maior do que o B. Ok? Vamos definir o ínfimo. Aí o ínfimo é o contrário. Ele é o maior das cotas inferiores. A gente usa a notação, né? Ínfimo. Então o ínfimo de um conjunto X é o A. Isso implica o quê? Que o A é uma cota inferior. Ou seja, o A é menor do que todos os elementos do conjunto. E ainda, qualquer outra cota superior, se D é uma cota inferior, quer dizer, se D é uma cota inferior de X, então isso implica que esses caras são menores que o A. Ok? Tá aqui. Tá aqui o conjunto X, né? Então, o A é basicamente a primeira cota inferior que vem do conjunto X. Qualquer outra cota inferior é menor do que o A. Ok? Entenderam, gente? Então, o supremo é a menor das cotas superiores. E o ínfimo é a maior das cotas inferiores. Entenderam? Sim ou não? Não, entenderam a ideia. A ideia. Tipo assim, vamos dar exemplos. Vou pegar toda vez que estou pegando o James, né? Vou pegar assim. O James, ele é o maior. Tá dando um delay? Ele é o maior cara lá de Alvorada. Ele é o maior. Ele é o Supremo? Basicamente, ele é o Supremo. Ele é o maior. E fora da cidade, não tem. É... Fora da cidade, ele é o menor dos maiores. Ok? Qualquer outro cara que é maior do que na cidade, lá da cidade dele, não é menor do que o James. Todo mundo é maior do que ele. Eu vou botar mesmo o exemplo do número para vocês não confundirem. Ó, de novo. Vou pegar aquele exemplo lá do 0 a 1. Quem é um supremo aqui? O supremo, ele é o 1. Okay? O supremo desse conjunto aí, ele é o 1. O 1 ele é uma cota superior e ele é menor do que as cotas superiores desse conjunto. Qualquer outra cota superior, que no caso aqui, por exemplo, qualquer outra cota superior, que no caso, por exemplo, 2, é maior do que o 1. 2, o 3, o 1,5, ok? O 1 aqui, no caso, ele é o supremo. Ele é maior, ele é a cota superior, né? Qualquer cara que eu pegar, o 0,9 é menor do que 1. O 0,9999 é menor do que 1. Ele é uma cota superior, dá pra ver isso. E, e qualquer outro cara maior do que esses camaradas aqui, ó, maiores que os elementos do conjunto, eles são maiores do que 1. É por isso que ele é o supremo. Ele é a primeira cota superior que vem. É a primeira que vem. Qualquer outro cara que vier é maior do que 1. Beleza? O ínfimo desse conjunto. No caso aqui, o ínfimo é o quem? É o 0. Ok? O 0 é menor do que qualquer elemento desse conjunto. E se tiver outro cara aqui que é menor do que esses elementos aqui
do intervalo 0, 1, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o -1. -1 ele é uma cota inferior, né? Ele é menor do que todos os elementos aqui entre 0 e 1. Só que o -1 ele vai ser menor do que o 0. Então, no caso, isso implica que o ínfimo é o 0. Ok? Entenderam, pessoal? Aí o supremo está dentro do conjunto? Não necessariamente. Não necessariamente. O supremo é como se fosse assim, é como se fosse o maior elemento, só que ele não está dentro do conjunto. O ínfimo, ele é também como se fosse o menor elemento, só que ele não está dentro do conjunto. Basicamente isso. Ok? Quando é fechado, aí sim. Quando é fechado, vou pegar um intervalo de 2 a 3. Fechado. Quem é o supremo desse conjunto? Vai. Não precisa olhar para o sinal, só olhar mesmo para o cara mesmo. Questão de ser maior ou menor. O supremo de 2 a 3. O supremo do intervalo de 2 a 3 é o 3. O 3 ele é o maior das cotas superiores e vejam que o 3 está dentro do conjunto. Ele é o máximo. Ele é o máximo. Ok? O ínfimo aqui, ó, do intervalo 2 a 3 é o 2. E ele está dentro do conjunto. Viu? Além de ele ser o ínfimo, ele também é o menor elemento do conjunto. Ok? Então, o que completa os reais é isso. Vai ser o seguinte: todo conjunto, vou escrever isso para vocês. Todo conjunto limitado superiormente tem um supremo. Consequentemente, todo conjunto limitado inferiormente tem um ínfimo. É isso que completa os reais. A garantia desses caras. Eu sempre consigo encontrar o maior elemento, que é o supremo. Todo conjunto limitado superiormente vai ter um supremo. Todo conjunto limitado inferiormente tem um ínfimo. Eu não posso. Isso que difere os racionais dos reais. Dos racionais eu não posso garantir isso. Deixa eu escrever isso. Então, ó, o que implica dos reais ser completo é nesse sentido. Todo conjunto, se x é limitado superiormente, então, e o x é um conjunto dos números reais, né? Então o x tem um supremo. Se ele for, de forma análoga, se ele for limitado inferiormente, então o x tem um ínfimo. É isso que completa os reais, essa completeza. Na garantia da existência do supremo e do ínfimo quando o conjunto ele é limitado, superiormente e inferiormente. Beleza? Nos racionais isso não acontece. Os racionais ele não é completo. Não é completo. Exemplo. O que isso não acontece? Pode estar ou pode não estar. Por exemplo, o 2. O 2 é uma cota superior no intervalo 0, 1. Mas ele está dentro do 0, 1? Não está. Okay? A cota superior pode estar dentro ou pode não estar. O máximo está dentro do conjunto. O máximo está dentro do conjunto. O supremo pode estar ou não estar. Também pode estar ou não estar. Por exemplo, o supremo aqui é o 1, mas ele não está dentro do conjunto. Não está. E aqui nesse caso aqui eu não tenho máximo. Porque o máximo é o supremo. E o supremo não está dentro do conjunto. Agora, quando ele é fechado, ele está. Quando ele é fechado, ele está dentro do conjunto. Ok? Mas é isso aí, gente. Perguntem mesmo. Faça essas perguntas. Então, ó, por que os racionais ele não é completo? Porque não garante essas coisas aqui. Ó. Se eu pegar o conjunto dos números racionais que é o quadrado desses números. Vou pegar o conjunto dos números racionais e fazer o conjunto x. O conjunto x é o conjunto dos números racionais
que o seu quadrado é menor do que 2. É um conjunto de números racionais que o seu quadrado é menor do que 2. Quem é o supremo desse conjunto? Vamos falar assim, quem é uma cota superior desse conjunto? Uma cota superior desse conjunto. Temos várias cotas superiores. Por exemplo, a gente tem o 2 é uma cota superior. Lembrando, gente, não é os caras que são menores do que 2, não. São os caras que o quadrado deles é menor do que 2. Que o quadrado deles é menor do que 2. O 1,5 é uma cota superior. 1,5 é uma cota superior. Quem é o maior elemento? Quem é o supremo desse conjunto? Quem é o supremo? No caso aqui, ó, não tem supremo. O supremo desse conjunto não é o 2. O supremo desse conjunto aqui é esse cara aqui, ó. É o raiz de 2. Esse é o supremo desse conjunto. Aí esse cara, ele é racional? Não é racional. Ele não é racional. É por isso que os racionais não é completo. Porque esse cara aí, ele basicamente é assim, o supremo, só que ele não é um número racional. Então ele não é completo. Já os reais, ele é completo. Todo conjunto limitado superiormente tem um supremo, todo conjunto limitado inferiormente tem um hífen. Ok? Então, isso que torna então, os reais ser completo. Então a gente viu que os reais ele é um corpo, ele é ordenado e ele é completo. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, por hoje, a gente vai ficar até nesses tópicos aí. De hoje até essa parte de números reais. E aí vai ter, nos livros aí tem exercício de números reais, né? Vocês tentando provar algumas demonstrações, alguns resultados de números reais. Tentem fazer. Eu vou tentar selecionar alguns aqui exercícios e posso mandar para vocês. Ok? Mas por hoje a gente fica até nessa parte aí, que é a parte mais importante, é ver essa completeza dos reais. Beleza?